Ninguém pediu, mas o quadro Absurdos Bíblicos está de volta. Não, de novo! Muito bem, galera, eu vou falar a respeito do tema que vocês viram aí no título, daqui a pouco, depois da vinheta. É isso aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. Esse aqui é o quadro Absurdos Bíblicos. Eu sou Fábio de Oliveira, a cabeça brilhante aqui do YouTube e do ateísmo. Olha só, gente, eu tinha um quadro, quer dizer, o quadro continua no canal, só que eu mudei o nome, tá? O quadro tinha um outro nome, que era um Neologismo Absurdos, e tinha um outro nome. Eu mudei, sabe? E agora é Absurdos Bíblicos. Algumas temáticas eu tenho abordado de volta, eu tenho repetido. Algumas que eu não abordei lá, eu vou abordando aqui. Então parou na parte 70, o outro quadro, e continua, não tirei do canal, continua aí. Porém, muitas pessoas que precisam ver esses absurdos, quando viam um título, podiam se espantar, entendeu? Com o nome do quadro. Então eu mudei para Absurdos Bíblicos, ok? Então muito bem, gente. Agora então, nesse novo formato, temos a parte 13. Chupa que a cana é doce, meu filho. E aí está a grande orientação divina. Gente, vocês viram a grande orientação. Bom, o que acontece aqui? Eu vou ler com vocês o texto, vou colocar aqui na tela. Está aí, ó, Deuteronômio 23, versículos 13 e 14. Olha só. E entre as tuas armas terás uma pá, e será que, quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás aquilo que saiu de ti. Em algumas traduções vai aparecer e cobrirás aquilo que defecaste. Realmente o barrão lá estava soltando lá, entendeu? Se eu fosse aliviar lá. Aliviar é defecar, tá, gente? Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Tá? Algumas traduções vai aparecer ou que ele não se afaste de ti, tá bom? Então é o seguinte, gente, eu vou pedir para vocês, por favor, não riam. Aí não dá, né, gente? Por favor, né? Não. Aí é brincadeira. Eu falei, por favor, não riam. Vocês vão ficar rindo? Pô, gente, assim não, vocês me atrapalham. Eu tiro minha concentração, aí fica complicado. Poxa, isso não é legal. Olha, gente, vamos falar sério aqui. Fica difícil não rir de um negócio desse, né? Olha aí a grande orientação divina. Um Deus supostamente todo poderoso, que tem todo o poder, todo o conhecimento, seria onisciente, onipotente, onipresente, e ele dá uma orientação para o povo dele. E qual é essa orientação? A orientação é andar com uma pá para cavar terra e enterrar. Ora, então eu vou dizer que os gatos estão à frente do povo de Deus, porque eles fazem isso há muito tempo. Ô gente, cara, eu fico vendo aqui. Claro que tem algumas coisas aqui no texto. Que coisas são essas? Que mostram, sabe, a realidade da construção teológica do povo hebreu antigo. Mas a gente vai tratar daqui a pouco. Vamos analisar aqui esse absurdo aqui. Um ser supostamente onisciente, ele poderia dar muitas instruções para o povo. Era para Israel ser o povo mais avançado do mundo. Quando a humanidade chegou agora nos tempos atuais, esse que eu estou gravando aqui para vocês,
Era para Israel ter o quê? Ter viagens interplanetárias, coisas que a gente nem possa imaginar. Mas não. Israel, durante a boa parte de sua história, sempre foi um povo atrasado. Israel só teve um desenvolvimento com a ajuda da ONU. Se não fosse a ajuda da ONU, acabou, nem existiria mais esse Estado. Tá? E aí eu falo, gente, por que um Deus Todo-Poderoso vai orientar isso? Hein? Por que não deu, sei lá, um smartphone, já que a divindade, ela sabe tudo, conhece o passado, o presente e o futuro. Aí você tem passagens, por exemplo, o salmista diz que Deus já conhecia os dias dele antes dele vir à terra, antes dele nascer. Então, ou seja, a divindade já sabia o que iria acontecer com ele. Então, se essa divindade ela pode ver o futuro, por que é que não deu a cura da AIDS logo naquele tempo? Hein? A cura da Covid-19, por que não fez isso? Porque tem um texto desse tipo. Claro, sabemos que aqui é uma construção humana. Embora está lidando com algo que diz ser divino, mas é uma elaboração humana. E todo ser humano está limitado à sua cultura. Então não tem jeito. Então você vai ver coisas desse tipo aqui. E agora, você vê o seguinte, que tem a continuação aqui, ó. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti. Espera aí, por que Deus tem que entregar o inimigo na mão deles se tem uma ordem dizendo não matarás? Por que esse Deus já não extermina os inimigos do povo dele? Ou melhor, por que faz com que não tenha inimigos? Por que eles tiveram que guerrear com nações, com lugares para ocupar uma terra onde tinha dono? Não era mais fácil a divindade que teria criado tudo do nada simplesmente transformar o deserto em uma floresta amazônica? Não era mais fácil fazer isso? Mas não, esse Deus gosta de treta, gosta de, sabe de quê? De briga, de barraco. E aí vai falar o quê? Que ele vai andar no meio. Peraí, tem perna? Só anda aquilo que tem uma limitação física, tem um corpo e tem que ter perninhas, tem que ter pé ou patas, né? Será que esse Deus, ele o quê? Ele tem pé? Claro, gente, isso aqui é uma construção humana também. Por quê? Porque a divindade, essa de Israel, é uma fusão de vários deuses. E, claro, como eu falo, essa concepção, essa ideia de um Deus onisciente, onipresente, onipotente, isso não foi de uma vez, isso foi ao longo dos séculos. Quem mais ajudou a formular essa ideia foi Maimônides, isso muito tempo depois, bem depois da Bíblia ser escrita. E aí você tem o quê? Aqui não, você tem uma limitação, um Deus que anda. Tanto que você vê isso lá no Gênesis, onde na viração do dia a divindade anda ali pelo jardim. Aí vai procurar Adão e não acha, né? Porque todo dia a divindade vinha ali para bater papo, entendeu? E ali passear, entendeu? É engraçado que nos textos essa divindade aparece, passeia, anda. Agora na realidade, cadê? Fica um montão de gente falando aí que a gente tem que acreditar que eles têm evidências. Não, eles não têm evidências, eles têm fé. Se houvesse evidências, eles mostrariam essa evidência. Aqui sim, na Bíblia você vai ver Deus andando no meio do povo, mas na realidade não anda, cara, não anda. E por quê? Porque as divindades, elas tinham suas formas, muitos eram híbridos, outros eram híbridos de ser humano com algum animal, ou uma forma mesmo de ser humano mesmo, de homem, entendeu? E quando você tem a construção desse Deus, você tem o quê? Ali o Deus El, que as pessoas chamam de El, não tem nenhum problema você chamar de El, tá? Você aportuguesar, não tem problema nenhum você falar assim, que era a divindade dos cananeus. Você tem o Deus Javé e vários deuses que eles vão sendo que unidos por esse povo, quando eles vão construir a sua teologia, e aí vão construir sua ideia de Deus. Eles elaboram o enoteísmo, que é o que? Eles não rejeitam que existam outros deuses, mas eles pegam o principal para adorar. Foi isso que eles fizeram. Depois que você vai ter aquelas passagens dizendo que é um Deus único, verdadeiro, tudo mais. Por quê? Porque o monoteísmo, assim como o politeísmo, o enoteísmo, é uma construção humana. Tá? Só isso. Bom, mas olha só. Aí
é interessante também que você tem aqui que ele anda no meio do povo. E olha só, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Algumas traduções quer dizer o quê? Se afaste. Peraí, um ser onisciente vai se afastar? Ou melhor, um ser onipresente vai se afastar? Como isso? Tem uma passagem de Isaías também, que é 43:13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Até coloquei na tela para vocês. Quem impedirá? Ora, excremento humano. Porque se ele diz que se ele vê isso lá no povo, ele vai se tornar para trás, ele vai afastar. Ora, o Deus Todo-Poderoso tem medo de excremento humano? Tem medo de fezes? Eu acho que os deuses se reuniram, né? Aí chegou lá, sabe, as deusas lá, os deuses, tudo que é mitologia, e falam assim: Javé, pisou na bosta. Ele olhou, opa, olhou porque gosta. Aí ficou traumatizado. Aí por isso deu essa ordem aí pra eles. Ô, gente, na boa, por que eu tô falando isso? Alguém vai dizer assim: Fábio, mas peraí, você não tá falando que a divindade não era onisciente, onipresente? Não é isso que você fala? Sim, essa construção ela foi sendo desenvolvida, mas hoje você tem pessoas que literalizam os textos bíblicos, e por isso que eu estou fazendo esse quadro aqui. Você olhando isso aqui, você vê que não é um Deus onipresente, nem onisciente. Então ele não saberia onde está o lugar? Peraí, ele vai andar no meio do povo para entregar os inimigos desse povo santo, né? E aí se ele vê alguma coisa lá no meio que estiver passeando, ele vai se afastar. Peraí, ele não é onisciente, então ele já sabe o que está ali e o que não está. Mas você vê que o texto aqui mostra uma construção de uma divindade que não é nada onisciente. É uma elaboração. Tanto que você vê passagens: não terás outros deuses. Ora, se fosse inspirado, e vamos imaginar que só exista um mesmo, tá? Não existe nenhum, mas vamos imaginar que exista um só. E ele tivesse inspirado o autor para escrever isso aqui, ele jamais iria inspirar assim: olha, não terás outros deuses. Fala assim: olha, não terás deuses falsos, imagens de deuses que vocês acham que são porque são falsos, pois eu sou o único. Teria que ser assim, mas não terás outros deuses. Por quê? Porque isso aí era o enoteísmo, gente. Eles tinham um deus principal que eles adoravam sem rejeitar os outros, mas os outros eles não adoravam. O povo antigo foi assim, porque os primeiros hebreus foram politeístas, depois se tornaram enoteístas, depois monoteístas. E aqui, esse Deus aí está com medo de pisar lá. E isso impede o agir dele, porque se ele achar ali, se ele ver, se a pessoa não enterrar, ora, pode ter certeza que ele vai se afastar. É engraçado que os gatos então são deuses, porque eles mesmos não precisaram de orientação nenhuma e eles mesmos enterram suas necessidades, né? Gente, que coisa ridícula. Como é que tem gente que ainda fala que isso aqui é santo, perfeito, e isso aqui é inspirado? Tem nem como, né, gente? Então, gente, vou parar por aqui. Quero agradecer a vocês que têm ajudado, acompanhado o canal. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, também fazer parte do clube de membros. Também tem o botão Valeu Demais. Tem o Apoia-se, a vaquinha. Quem quiser ajudar, estão aí as formas que você tem pela plataforma. E também, você que não pode ajudar dessas maneiras, por exemplo, eu não posso fazer parte do clube de membros, eu não posso dar superchat nas lives e estreias. Por que eu não posso? Fábio, por que você não pode? Porque eu não tenho cartão de crédito. Também tem o Pix, fabio.deoliveira2011@gmail.com ou fabiodeoliveira2099@gmail.com, tá bom? Lembrando que eu vou tentar fazer o QR Code. Se aparecer algum canto aí, é porque deu certo, tá bom? Depois da gravação aqui. Então é isso, gente. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos e tchau, tchau. Fui. Diferente das faculdades, as igrejas é um lugar onde as pessoas se reúnem para compartilhar ignorância.